Eu e minha esposa, desde 2022, ficamos encantados com essa igreja. Tem uma frase em inglês que descreve irmãos de coração, que não são parentes, que é kindred spirits, espíritos irmãos, mesmo sendo de diferentes partes até do mundo, e isso nos agrada muito. Vocês são muito carinhosos, reflexo dos seus pastores e presbíteros que nós chegamos a conhecer. Então é óbvio que a igreja segue a sua liderança, nós vemos isso ao redor do mundo. Então, de coração, nosso agradecimento, principalmente pela atenção à palavra, que para nós é prato cheio nesse ministério que chamamos Palavra e Família. E ter pessoas como vocês que se debruçam sobre a palavra, estão acostumados à pregação expositiva, porque nossa consciência está presa à palavra. Inclusive essa série de armadura, nunca fiz assim, desse jeito, e essa série em si, por isso tem sido noites curtas, para estar um pouco adiante, para fortalecer as nossas famílias. Quando fazemos exposição bíblica, Deus dá o mapa. Não somos nós que determinamos a direção, nós estamos presos àquilo que Deus fala. Então, quando nós voltamos para o inário de Israel e percebemos como muitos dos nossos antigos inários têm hinos ou cânticos voltados para áreas práticas da nossa vida, inclusive sobre a família. E dependendo da sua ótica, são 5 os salmos que fazem isso. E nós estamos simplesmente seguindo a ordem bíblica. Começamos no Salmo 78, tratando da importância do legado repassado através das histórias, do poder e da palavra. A Bíblia é muito simples, não simplista, mas simples em sua abordagem. Como pais, hoje temos as crianças presentes e entendemos que a nossa responsabilidade principal é dupla: discipulado e disciplina. Também na igreja, família de Deus. Esse é o pastoreio da nossa família. E Deus nos deu histórias para fazer isso. Prosseguimos então para Salmo 101 e descobrimos para defender a família. Alguns ataques são de fora, mas outros vêm dentro do nosso próprio lar. Nós temos que erguer defesas antiaéreas dentro da nossa sala de estar. Prosseguimos então para Salmo 112, que junto com o 128, outro salmo do lar, tratam mais especificamente do papel do homem como protetor da sua própria família. Outras porções das Escrituras trabalham a grande importância que a mulher tem. Eu só me lamentei ontem à noite de não ter feito apelo para vocês, mulheres, mas Lucas fez isso, de orar, interceder, como eu sei que vocês já fazem, pelo seu marido, como capitão do time familiar. Mas hoje nós queremos fechar com um salmo que para nós particularmente é de extrema contundência e importância, porque foi o tema do nosso casamento, exatos 42 anos e 4 meses de hoje. Para defender a nossa família e protegê-la, nós consagramos nosso lar, buscamos em primeiro lugar, não nossa família, mas o reino de Deus. Consagramos nossos filhos, a bênção mais preciosa, fora o nosso casamento, claro, a nossa salvação. Salmo 127 trata disso. Eu sei que 2 anos atrás eu também mencionei o texto de Salmo 11:3, e a minha preocupação, eu sei como vocês gravaram tudo que eu falei 2 anos atrás, e todo mundo lembra de tudo isso. Mas o próprio salmista levanta essa pergunta: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo?
E a resposta que nós encontramos no nosso salmo de hoje é reconstruir os fundamentos. Foi algo que aconteceu na nossa própria casa. Havia uma casa bem antiga, na Estância Palavra da Vida, uma das mais velhas que tem construído nos anos 70, se eu não me engano. E foi feito sobre encanamento de manilha, barro, debaixo da própria casa. Pronto, com o tempo, raízes, a casa se assentando um pouco, começaram a quebrar e tinha muita infiltração. A gente tinha que refazer, porque tinha rachaduras. Agora ninguém vai comprar minha casa. Que nós mascaramos, mas precisávamos trabalhar, tirar todo o encanamento de baixo, passar por fora e tudo isso, para reformar, reconstruir, reestruturar. Então, o Salmo 127, com sua pergunta ou declaração condicional: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Claro que no contexto, trata-se de uma construção física, a proteção da cidade, mas pelo próprio Salmo nós entendemos que tem muito mais em vista. A casa é o lar. O que adianta construir uma linda mansão, uma grande casa e deixar de fazer um lar? Foi no nosso casamento, 42 anos, e 4 meses atrás, hoje, que o meu sogro trouxe a minha princesa perto de uma pequena ilha, onde nós casamos, e eu havia colocado jacarés na água para ela não escapar. Meu sogro até fez uma lição visual, com um fundamento. Ele preparou durante 1 ano uma mensagem sobre Salmo 127, que é a referência escrita dentro das nossas alianças de casamento. Aqueles momentos em que trocamos os votos e clamamos a Deus. Eu tinha cabelo, eu sei que esteja admirado. Assim. Os votos e o pedido, o clamor, para o Senhor ser o construtor do nosso lar. Salmo 127 diz cântico de romagem. Eu vou explicar isso dentro de pouco, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, ele começa com o negativo, que quer transmitir o positivo. É uma técnica retórica com a ideia: deixe o Senhor construir seu lar, senão é tudo em vão. Em vão trabalham os que a edificam. Estende agora para um contexto maior, dentro dos momentos de peregrinação, subindo para a cidade de Jerusalém. Eles deixavam a casa e a cidade para trás, nas mãos de alguns poucos guardas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, literalmente, no texto original, em vão, pela 3ª vez. Vos será levantar de madrugada, repousar tarde, literalmente, ser o último a fechar a porta da empresa, trabalholatria, sempre, sempre, sempre correndo atrás do vento. Comer o pão que penosamente, com muita dor, um reflexo de Gênesis capítulo 3, 17 a 19, quando Adão, agora que pecou com o fruto da terra, o princípio de lex talionis, a lei de crime e consequência, agora ele vai sofrer muito para comer mais fruto da terra. A terra foi amaldiçoada, o homem não. Satanás e a terra, nós não. Esse é um equívoco, porque a nossa maldição foi reservada para o último Adão, que tomou sobre si os nossos pecados. E depois diz aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Há diferenças de interpretação: ele dá sono ou ele provê enquanto eles não fazem nada. Talvez dentro da ideia de dependência total do Senhor,
Você não precisa trabalhar. Se alguém não trabalha, que não coma. Mas não vive para trabalhar. Nós trabalhamos para viver e curtir os presentes que Deus nos dá. Também mensagem do livro de Eclesiastes. Mas aqui que tem uma quebra. E que muitos críticos das Escrituras, que não afirmam inerrância, inspiração infalível, vão alegar que outro autor escreveu outro texto, eles não sabiam o que fazer com isso, então anexaram nesse salmo. Ridículo. A mensagem do salmo é justamente a ligação entre essas duas partes. De repente, essa mudança abrupta, ele começa a falar do lar, da família, e o que é mais precioso, os filhos. Uma bênção. Através de muitas descrições, ele rapidamente diz, em forma de lembrança, herança do Senhor. Não Bill Gates, nem Steve Jobs. Ai, que Batista já era, mas do Senhor. São os filhos, o fruto do ventre. Seu galardão, recompensa, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nós enviamos esses filhos para um mundo que nós provavelmente não conheceremos. Flechas endireitadas, afiadas, retas. Cuidado, que filho flecha não se torne bumerangue. O texto pressupõe que os filhos sejam discipulados e disciplinados para serem uma bênção, para serem retos, para alcançarem um mundo que jaz no maligno, para abençoar não só nós três, nós quatro, nossos filhos, nossa aposentadoria, nossas férias, nossa casa na praia. Não, criamos os filhos de forma outrocêntrica para abençoar o mundo que nós mesmos não conheceremos. Feliz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado. Pressupõe uma boa criação e boas escolhas por parte dos filhos, quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos trabalhar duas mensagens principais desse texto, nesses momentos que temos antes da ceia, em que nós vamos celebrar o que Jesus fez para tornar tudo isso possível. Primeiro texto, dependendo da sua versão, diz cântico de romagem, ou de degraus, ou de subida. Salmos 120 a 134, são esses salmos de peregrinação. Não é Aparecida do Norte, não é de Padre Cícero, né? É isso? Lá em Belém. Essa peregrinação ou romagem, a lei, Torá de Israel, exigia 3 vezes por ano que as famílias com crianças desmamadas subissem, longa viagem para alguns, talvez uma semana em caravana. E essas famílias cantavam Salmos 120 a 134 enquanto caminhavam. De novo, nós vemos o valor e a importância da música em família para fazer a nossa cabeça lavagem cerebral com águas limpas. Só que diferente de hoje, em que muitos vão colocar um DVD, um filme para as crianças assistirem durante uma longa viagem, eles cantavam. Algo interessante para nós resgatarmos, como parte, pelo menos, ou brincadeiras bíblicas, nós fazíamos muito disso. Pasmem, irmãos, nós subimos de Atibaia, São Paulo, até Belém do Pará de Kombi. Ninguém merece. Mas temos um carinho muito grande para com Kombi, dirigimos 19 anos. Nós decidimos ter filhos e não carro luxuoso. Hoje eu louvo a Deus por isso.
E hoje eu tenho um Nissan Kicks muito bom. Então eles cantavam nas 3 grandes festas de Israel enquanto subiam até a cidade. Agora diz que o salmo é de Salomão. Interessante, de 1005 cânticos que ele escreveu, nós só temos certeza de que nós temos 3 preservados. O Cântico dos Cânticos, um só, e 2 salmos, 72 e 127 da autoria salomônica. E o texto revela uma preocupação de Salomão, talvez herdado também do papai, para com valores eternos, que o povo do reino não se gastasse investindo em vaidades. Os paralelos desse salmo, o livro de Eclesiastes, são grandes. Ele quer acordar o seu povo, pare de viver para o trabalho. Trabalhe para viver e glorificar a Deus. Essa mensagem. Invista naquilo que é eterno. Então, subindo para a cidade santa, que eles viam à distância, o Salmo trata em forma de 2 mensagens para nós. A futilidade da autossuficiência, de correr atrás do rabo, de ser hamster na roda viva, a mesma coisa todo dia. Mas honre ao Senhor, glorifique o Senhor, confiando nele. Ele é o único construtor. É o construtor. Eu vi isso agora. Me deixa doido. Eu fico a noite toda trabalhando essas coisas. E Deus é o construtor. E vai voltar outra vez. Deus é o construtor. Deus é o construtor. Só Ele. Sem Ele nada podemos fazer. E a segunda parte do Salmo, então, trabalha da bênção, quando nós dependemos dEle, quando nossos, valores são eternos, o fruto da sua graça, não da futilidade, é a bênção em nossa família, não como o centro, não como o foco, mas um presente dEle. Já vimos então na leitura, como o texto começa com uma condição que ensina, deixe o Senhor ser o centro, a pedra angular, o fundamento da sua família. E 3 vezes a ideia é de gastar sua vida em vão. Né, presbítero Cláudio, meu motorista, nossos amigos, que sempre tem essa paixão de não gastar a vida à toa. Certa vez, alguém disse com muita propriedade, não há caminhão de mudança em enterro, nem gaveta em caixão. Mas de alguma forma nós vivemos nossas vidas e retiros como esse são ótimos, como um oásis em meio ao corre-corre da nossa vida para reavaliar nossas prioridades, nossos valores. Será que nós esquecemos da importância das coisas eternas, correndo atrás de coisas que vão derreter? Como se quem morre com mais brinquedos ganha. Talvez seja o oposto disso. Porque nada levaremos conosco. Os homens ao longo da história constroem seus sepulcros, não em papelão, mas granito, fazem pirâmides porque querem imortalidade, querem levar com eles pessoas e coisas, mas no fim tudo fica. Nós vamos embora, mas o que fica em termos de impacto, de legado em pessoas, sua genealogia, sua descendência, tanto biológica como espiritual. Alguns não podem ter filhos, alguns nunca vão se casar e ter filhos, alguns não vão ter netos, mas nosso investimento em pessoas, filhos espirituais. Certa vez, o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, quando ele faleceu, alguém teve a oportunidade de conversar com o contador dele. Curioso, ele perguntou, ei, quanto que o Rockefeller deixou? E a resposta, tudo. Deixou tudo. Não levou nada com ele.
As inutilidades do texto: construir uma casa-lar, guardar a cidade deixada nas mãos de alguns, mas se os filisteus chegarem, enquanto nós estamos adorando a Deus, eu esqueci de ligar o alarme, às vezes as nossas posses nos possuem, e aquela preocupação, não, Deus é vigia, Deus é quem cuida. A terceira frase que diz: inútil, em vão vos será levantar de madrugada, repousar tarde, se matar. E às vezes nós entramos nesse ritmo ativista para fazer prosperar a nossa carreira, para fazer conquistar mais uma venda, mais um diploma, alguma coisa. E nisso deixamos o que é mais precioso para trás. Nós estivemos ministrando em um país da Palavra da Vida, e o diretor daquele ministério nos confidenciou essa pressão no ministério, assim como no mundo profissional empresarial, tanto para homens como para mulheres. E quando ele foi nomeado novo diretor, uma responsabilidade grande, ganhar um país e os seus jovens para Cristo, ele falou para a esposa: querida, só me dá os próximos 3 anos, para eu focar no ministério, e depois eu volto a ser o marido e pai que... Um amigo dele, graças a Deus, falou: cara, você é doido, estúpido. Desculpa, crianças, não pode usar essa palavra. Idiota, mais um. Mas era isso. Acorda, cara, você larga sua família, sua esposa, o pastoreio do seu lar, nesses anos preciosíssimos que passam muito rápido, você perdeu tudo. Você pode construir um ministério com jovens que dura alguns anos, mas você vai perder sua família, não vai ter legado, nada vai sobrar disso. E graças a Deus ele acatou. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então ele nos chama para uma vida de dependência, não autossuficiência, como se tudo dependesse de nós. A ideia do sábado é justamente isso. Um descanso, um reconhecimento que o mundo não gira em torno de mim. Nós somos frenéticos. Primeira coisa que a maioria de nós, em nossas carreiras, fazemos, inclusive no ministério: acordou, olhou o celular. Antes de falar com Deus, antes de orar. Aquele livro que recomendamos, Hábitos, trabalha algumas dessas coisas. Não é não olhar, mas a ideia são as rotinas, os hábitos que refletem onde está o seu tesouro. Eclesiastes ecoa isso. Texto contundente, capítulo 4, versículo 8, diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e nunca diz: para quem trabalha eu? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, versículo 18. Outro texto fantástico para nos acordar para essas realidades. Alguns de vocês, talvez, diante de decisões de promoções, transferências, mais trabalho, mais serviço, mais um franchising. E não estou falando o que fazer ou não fazer, mas precisa avaliar à luz da perspectiva eterna. Eclesiastes 2,18, também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isso é vaidade, isso é fútil, é chato. A ideia de que você trabalha muito, deixa para alguém de mão beijada e ele dispersa tudo. Desperdício. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, em que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que ele ainda trabalhando debaixo do sol.
porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é fútil. Cuidado da trabalholatria. O que adianta, pergunta o texto, construir uma casa maravilhosa e deixar de fazer um lar? Temos que adquirir o longo prazo. Eu gosto desse desafio de pensar no fruto da sua vida daqui a 100 anos. As coisas que nós achamos tão importantes, mas são tão angustiantes, andamos deprimidos, insônia, úlceras. Mas as coisas que realmente deveriam nos preocupar, que vão ficar, estamos nem aí. Esse ano nós tivemos a oportunidade de, depois de um ministério na Escócia, Alemanha, ir para tirar 2 semanas de férias mesmo para a Itália. E dentro de 1 hora de trem de Roma, tem um lugar chamado Ostia Antiga. É como Pompeia, só que mais perto, mais acessível. E são quilômetros e quilômetros quadrados de ruínas, de uma cidade fantasma, que com o passar de tempo encheu-se na Idade Média de lama, e só depois disso começaram a escavar, e você passa lá e entra nas casas e pensa nas pessoas que viviam lá, que comiam lá, o anfiteatro onde eles se entretinham. Mas hoje não fica nada, e com o passar de tempo ainda menos. Mas as vidas dos seus descendentes continuam. Foi o Charles Spurgeon que disse, com muita contundência, o homem é apenas um visitante por 1 hora. Um hóspede que não vai passar a noite nessa terra. Mesmo quando ele mora em ambientes revestidos com mármore, o aviso para sair da casa já está escrito. A eminência está sempre em iminência de perigo. O herói da hora dura só 1 hora. Também por isso, Salomão em Eclesiastes nos encoraja. Não viver essa vida mesquinha debaixo do sol, mas elevar os olhos acima do sol e gozar dos presentes da bênção. Não desperdice a bênção do seu casamento, dos seus filhos, dos seus netos correndo atrás de bolhas de sabonete. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida breve, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. É o que Salomão está falando aqui. Lembra ontem as mulheres deram seu amém, mas o texto de Deuteronômio fala a mesma coisa. Deus te deu o casamento como presente da mão dele. Em Gênesis ele faz questão de tirar Eva do lado, mas não acordar Adão na maca ao lado e ver a Eva. Não, Deus a leva para fora e traz para ele uma procissão nupcial, para ele entender, o Senhor me deu como maior herança. Provérbios 19, 14. A esposa é herança de Yahweh. Os filhos da mocidade são herança que ele dá. Então, como aplicar esses 2 versículos? É muito comum e fácil perdermos de vista a razão por que trabalhamos tanto. O trabalho e seus frutos são dons de Deus. Deus quer que descansemos nele, enquanto trabalhamos diligentemente em prol da sua glória e do bem da nossa família. Mas sem deixar de curtir ambos. Trabalhamos para viver e exaltar a Cristo com fruto do nosso trabalho, em círculos concêntricos, esposa ou marido, filhos, igreja, sociedade, país, mundo. Nós não vivemos para trabalhar e exaltar a nós mesmos.
algumas aplicações bem práticas para nós. Vocês avaliam promoções e transferências não somente pelos aumentos que representam, mas pelo que significarão em termos dos seus papéis no lar. O trabalho vai ajudar você a ser o fruto, o foco do trabalho. Um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um avô melhor. Você avalia se tem uma igreja saudável para educar a sua família, seus filhos, naquela cidade onde a transferência tão boa do banco está sendo oferecida. O que vocês têm aqui é raro. São pouquíssimas as cidades no Brasil que têm a família da fé que vocês têm. Cuidado, não estou falando que você não pode aceitar. Talvez Deus use você para começar trabalho, eu não sei. Eu louvo a Deus que nós educamos nossos filhos numa igreja como sua. Mulher, você abençoa seu marido e seus filhos como a prioridade da sua vida? Ou é carreira, projeção, mais contratos, mais vendas? Deus nunca vai cobrar isso de você. Mas Tito 2, 3-5 diz, como você ama seu marido, ama seus filhos, cuida do seu lar, sujeita-se ao seu marido, isso ele vai pedir. E você, senhora, que tem tanto para oferecer numa igreja tão jovem, para investir e ajudar essas mais jovens, terem prioridades certas e não desperdiçar a sua vida. Não é que não pode trabalhar, não é isso. Provérbios 31, para cada 2 versículos, um fala do valor econômico da mulher para a sua família, mas há muitas maneiras de fazer isso, e notem, vamos voltar, a prioridade dela é o marido e os filhos vestidos de escarlate. Ela faz tudo mais, mas a prioridade não é o trabalho, é o lar. Homem, você pastoreia, protege, se sacrifica segundo o padrão de Jesus, como líder servo da sua família? Ou você é tão ausente que nem pensa neles enquanto você está de viagem? Há negócios. Filhos presentes aqui. Vocês entendem que Deus deu 2 grandes responsabilidades que nós como pais tentamos ensinar: obedecer e honrar. Honra já caiu e muito em nossa sociedade. Você é uma alegria para os seus pais. A vida fútil da autossuficiência culmina em mãos vazias. E agora que o texto nos lembra, é uma mudança radical no texto, mas é justamente essa ligação que nos aponta a mensagem de reavaliar as nossas prioridades, o fruto da graça. Deus nos abençoa, nem sempre, não são todos, por isso é uma bênção, não é maldição para quem não pode ter filhos, por qualquer motivo, porque nós entendemos mais tarde que a igreja, a família de Deus, há outros investimentos também. Mas olha os destaques do texto: herança, fruto, galardão, flechas, felicidade, defesa da nossa reputação. Hoje tem muito desequilíbrio nesta área, de ambos os lados. Para muitos, como disse o poeta brasileiro, filhos, melhor não tê-los. E muitos têm adotado essa perspectiva para ter mais um contrato, mais uma venda, mais um bem, mais uma viagem para a Europa, e tudo isso culmina como castelo na areia. Uma vida gasta em cima de mim. Hoje, em todo lugar, percebemos esse equívoco. Hoje, os pets são 4 vezes mais do que brasileiros filhos. Hoje,
numa pesquisa recente, os donos de cachorros, em mais de 60%, consideram o cachorro como seu filho ou membro da família. Eu amo cachorro, gato não sou muito fã não, mas cachorro sim. Sempre tivemos cachorro até os filhos saírem de casa e nós viajarmos tanto. É uma bênção, nós cuidamos. Provérbios 12 até fala sobre o justo atenta à vida do seu animal. Todos os veterinários presentes dizem amém. Mas não é seu filho. Os gatos, um pouco menos, mas quase a mesma coisa. É um absurdo isso. Pela primeira vez nessa viagem para cá, de Belém para cá, nós tivemos que ceder lugar na fila de prioridade. Eu tenho orgulho da minha carteira de idoso. A minha esposa sabe disso. Semana que eu fiz 60 anos, muito tempo atrás, eu fui direto para a prefeitura, peguei a minha placa. Eu sou capaz de estacionar 2 quarteirões do lugar onde eu quero, onde já tem estacionamento, porque lá tem idoso. Eu paguei 65 anos para conseguir esse negócio aqui. Então nós sempre estamos, mas estamos em boa forma, então a gente normalmente é o primeiro na fila de prioridade. O maior orgulho meu é quando falam, não, essa fila não é para você. É assim, olha minha carteira. Eu derrubo as velhinhas para chegar lá. Mas essa vez, tinha mulher com o filho dela dentro de gaiola. E ela tinha direito à prioridade por causa do filho cachorro. Eu a chamei de cachorro e sai de... Não, eu não fiz nada disso. Eu só falei para mim, só... Mas tem um outro lado também, de pessoas endeusando os filhos, paparicando os filhos, mimando os filhos, como se fosse o centro de tudo. Não, esse não é o equilíbrio bíblico. Nossa vida não gira em torno dos filhos. São membros bem-vindos ao círculo familiar, fazem parte do espelhar e agora o espalhar. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso não aconteceu ainda. Os econômicos, ao contrário, todo mundo fala em deixar um planeta melhor para nossos filhos, mas quem vai deixar filhos melhores para nosso planeta? Eu sei quem vai. A igreja batista, quase falei, presbiteriana é redenção. Mas sua igreja é tão boa, quase é batista. Vocês vão fazer isso. Seus filhos vão ser nata. Só algumas poucas disciplinas, hábitos do lar, a palavra de Deus, seriedade, não são viciados em coisas, sabem olhar nos olhos de pessoas, respeitar pessoas, vão ser os melhores funcionários, vão ser chefes em tempo recorde, por causa dos fundamentos bíblicos. Seus filhos vão ser uma bênção para alcançar aquele mundo. Agora estou profetizando. Gosto muito do que John Piper diz, quando ele fala assim, o casamento deve fazer filhos e discípulos de Jesus. Esse propósito do casamento não visa apenas acrescentar corpos ao planeta, multiplicar que nem coelhos. Eu não creio nisso. A minha esposa sim, eu não. Não. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na terra. O propósito de Deus ao fazer do casamento o lugar de ter filhos, nunca foi apenas de encher a terra com gente, mas enchê-la com adoradores do Deus verdadeiro. O nosso alvo é o mundo. Eu crio meus filhos para ser uma bênção. Queríamos 6 filhos para ter um filho na aposentadoria em cada continente e viver de bico por 2 meses. Não, de alcançar o mundo, se Deus assim chamar. O texto já comentei. O fruto da graça, a bênção do Senhor em família.
herança do Senhor como a esposa prudente. Fruto delicioso. Provérbios 29:17, corrige o teu filho, disciplina faz parte e te dará descanso. Não quando você tem 2 anos de idade, com 2 crianças de 1 e 4, não tem descanso nenhum talvez. Mas isso vem, porque 2 horas da manhã, você está dormindo que nem bebê, quando o seu vizinho, que tem filho de 22 anos, lá na faculdade, em outra cidade, está grávida, a filha, viciado, promíscuo, não sabe se é a polícia que vai chegar à porta. Você delicia esse fruto. Galardão, recompensa, quem não queria. Flechas, nós já comentamos no texto, provavelmente a ideia é tanto de caça, provisão, mas a flecha lançada, extensão, o espalhar da glória de Cristo. Criamos nossos filhos para ser bênção, sejam missionários, sejam aqueles que sustentam missões, que convidam missionários, como nós vimos aqui na peça ontem à noite. E o final do texto diz que filhos bem criados e que tomam decisões sábias vão ser nossa defesa na velhice. Diz assim o texto que o homem que enche deles a sua aljava, cria bem os seus filhos, discipula e disciplina, não será envergonhado. Em parte pelos filhos. De novo, gente, são princípios. O filho também tem que decidir. Mas via de regra é isso. Quando pleitear com os inimigos à porta, não somente o caráter deles, mas eles vão ser os primeiros a se levantar na entrada da cidade, onde 10 anciãos de Israel julgavam casos e alguém ousou acusar você de alguma coisa, você está diante deles, e primeira testemunha chamada, é seu primogênito. Ele diz, eu não aceito, não admito, eu conheço o meu pai, e ele é um homem de Deus. É mentira o que essa pessoa está fabricando aqui. De repente a sua filha chega, eu conheço o meu pai, e ele nunca faria tal coisa. Se seu filho e sua esposa ou marido pode dar esse testemunho, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Talvez seja bem contra a cultura o que eu vou fechar aqui, dizendo que a perspectiva cultural sobre casamento e filhos precisa ser fortemente combatida pelo ensino expositivo da palavra para resgatar a ideia, filhos não são praga, são bênção. Deus nos entregou uma grande herança em nossas famílias. Quem não queria uma herança maior do próprio Deus? Pais com filhos, tome muito cuidado a maneira como você se refere aos seus filhos. Tem muita reclamação, resmungando, a dificuldade, eu não durmo, é bênção na sua vida. E quando fala assim, aquela pessoa que tanto queria ter um filho e não consegue, você machuca, você fere, porque uma perspectiva equivocada. Casais sem filhos devem considerar, não é obrigatório de jeito nenhum, a possibilidade de resgatar uma vida da adoção, mas também se animar. Nós conhecemos vários casais e famílias, marido e esposa já é família, mas estão na família de Deus, abençoando os filhos dos outros, dando uma noite de babás para que aquele casal que nunca tem oportunidade, mora longe dos avós, e você pode adotar os filhos deles, investir em netos adotivos. Como João fala, não tenho maior alegria do que essa de saber que meus filhos espirituais, a igreja, a família de Deus, você tem filhos. O fim da história, então. Nós glorificamos a Deus quando confiamos nele para suprir o que nós precisamos, enquanto nós investimos no que é mais precioso. Nós confiamos no Senhor enquanto construímos uma família para gozar dessa bênção que Deus nos dá. Confie no Senhor, construa uma família feliz.
Talvez alguns tenham que tomar várias decisões, saindo daqui em termos de promoções e avanços de carreira e curso que quer fazer e mais um diploma. Não é errado, mas tem que avaliar qual é o custo que isso vai significar. Talvez alguns precisem realmente avaliar se Deus não quer que você tenha mais um, embora já tenha bastante aqui, mas porque a herança do Senhor, seu legado, e aquela indústria que você está construindo, vai deixar para trás. Mas lá na eternidade, você vai ter os seus filhos, e netos, e bisnetos, e tataranetos, para todos sempre. Que Deus os abençoe, para não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver, e gozar das bênçãos familiares que Deus nos dá. Obrigado, e Deus os abençoe.